Bom dia, alunos do sétimo ano. Bom, eu sou a professora Leônida, né? E, como eu já me apresentei na aula passada, né, nós vamos trabalhar com a aula de artes. Bom, então, na nossa aulinha passada, nós falamos sobre, né, ainda com temas voltados para as mulheres, né? Nós falamos sobre a arte, né, a mulher no contexto da arte. Nós falamos um pouquinho do passado, né, e como é que a mulher era tratada no meio artístico e ainda hoje, né, como as mulheres são tratadas em relação aos homens, como esse meio é um pouco machista ainda. Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre, né, musicalidade. O que vocês sabem sobre esse tema, musicalidade? Como vocês poderiam definir essa palavra musicalidade? Bom, então, aí no livro de vocês de artes, não sei se todos já receberam, mas logo no início, né, na primeira unidade, nós temos uma definição sobre musicalidade. Então, acompanhe aí a leitura, né, para que vocês possam entender melhor o que é a musicalidade, tá certo? Ou então, iniciando aqui, né, com algumas imagens do livro de vocês, tá certo? Hoje nós vamos iniciar aqui na unidade 1, Origens da Musicalidade Brasileira. Então, vamos refletir um pouquinho. Observem essa imagem, nós temos aí, né, um artista com violão na mão. Bom, quem será essa pessoa? Bom, aqui diz que é um músico, Yamandu Costa, né, que toca um violão de 7 cordas em uma apresentação ao vivo em Miami, Flórida, nos Estados Unidos, em 2010. Bom, quem é, né, esta pessoa? O que nós podemos falar dele? Bom, diz que o Yamandu Costa, ele é um artista, certo? Que trabalha com diferentes gêneros musicais brasileiros, aliando, né, o respeito às diversas tradições ao grande domínio técnico de seu instrumento de escolha, que no caso é o quê? O violão de 7 cordas. Bom, e assim, né, o músico, ele explora novas sonoridades e formas de tocar, expandindo o universo sonoro dos gêneros tradicionais, né? Bom, então, aqui vocês, né, se for possível, eu gostaria que vocês pesquisassem, né, no YouTube e pudessem ouvir algumas músicas tocadas por esse artista, tá bom? Então, fica aí a dica para que vocês possam estar conhecendo mais um pouquinho sobre ele. Nada melhor do que ouvir alguma música tocada por ele, tá certo? Bom, ele é um artista que ele explora, né, diferentes gêneros musicais, né? Ele trabalha vários tipos de gêneros. Bom, o Yamandu Costa, 1980, bom, como nós já vimos que é essa pessoa que está presente, né, nesta imagem, nasceu na cidade de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul. O músico possui grande domínio técnico ao violão e toca vários gêneros musicais brasileiros. Bom, como é o chorinho, o samba, o baião, além de alguns típicos da região sul do país, como milongas, né, tangos, zambas e chamamés. Bom, a diversidade de gêneros musicais brasileiros contemplados no trabalho de Yamandu é decorrente da união das influências culturais dos vários povos e etnias que formam o nosso país. Assim, não devemos falar em uma música brasileira, mas o conjunto de diferentes manifestações que juntas formam, né, a nossa rica e diversificada cultura musical. Não é isso? Bom, então, nesta unidade, nós iremos estudar, né, como, né,
ocorreram as trocas e misturas culturais que resultaram na formação de diversos gêneros musicais brasileiros. Bom, então vamos conhecer um pouquinho, né? Conhecer mais a fundo. Gêneros musicais brasileiros, uma mistura de sons. Nós sabemos que o povo brasileiro, né, não é somente uma raça, somos mesmo uma mistura, né? Nós adquirimos com o longo do tempo várias culturas. Bom, antes da chegada dos portugueses em 1500, o extenso território que forma o Brasil era povoado por diversos povos indígenas, que possuíam culturas distintas, com línguas, hábitos, crenças, festas e organizações sociais próprias. Ou seja, cada um trouxe do seu país a sua cultura. Com a colonização, a cultura portuguesa foi se instaurando pelo território e estabelecendo relações com povos nativos. Esse encontro de culturas não foi um processo harmônico, pois muitas vezes o contato com os colonizadores portugueses resultou no extermínio de diversos povos indígenas, causado por doenças, combates ou pela escravidão, o que foram submetidos. Somado a isso, o processo de colonização impôs mudanças drásticas nos modos de vida dos povos nativos. Ou seja, eles queriam mudar completamente, queriam que os nativos tivessem os mesmos hábitos que os portugueses. Ainda assim, houve populações indígenas que resistiram e se opuseram à violência desse movimento, lutando para manter a sua cultura e organização social própria. Bom, a gente pode observar aí, nessa imagem, o que a gente vê? A gente vê como se fossem pessoas que estivessem dançando. Bom, então aqui é uma dança tupinambá, gravuras de Jan Stand, do século XVI. Bom, o viajante alemão Hans, de 1525 a 1576, apresentou o ritual do povo tupinambá. Bom, então aí nós temos, logo de início, os colonizadores se voltaram à exploração dos recursos naturais aqui existentes, empregando a mão de obra dos indígenas que habitavam o território, ou seja, tentaram tornar os indígenas seus escravos. Posteriormente, os portugueses implantaram um sistema de escravidão, que consistia em capturar povos africanos e diversas regiões daquele continente e transportá-los para o Brasil e outras partes do território americano, em embarcações específicas para esse propósito. Os navios negreiros. Aqui chegando, eram vendidos para trabalhar como escravos nas fazendas, cujos produtos e lucros destinavam-se à coroa europeia. Ou seja, eles tentaram fazer isso com os indígenas, mas os indígenas, eles não se submeteram a esse tipo de trabalho, eles não aceitaram. Então, qual foi a opção? Trazer, os negros lá da África. Bom, às vezes nós vamos falar, muito sobre os termos gêneros. Bom, a palavra gênero, a palavra estilo ou ritmo, que muitas vezes nesse contexto elas são usadas como sinônimos, tá certo? Então, não estranhe tanto. Então, quando nós nos referirmos a diferentes conjuntos de obras musicais, com as características e contextos específicos, como nós já falamos, como o samba, o choro, o baião. Então, às vezes, nós vamos usar a palavra gênero no sentido, atribuído por brasileiros, tá certo? Ainda falamos sobre um pouco da história, os diferentes modos de vida dos africanos escravizados que procuravam manter seus hábitos como forma de resistência e preservação de suas identidades culturais foram aos
poucos se misturando às culturas indígenas e à portuguesa. Bom, como a gente pode observar aí, né, os negros trabalhando com máquinas, né, talvez que eles não conhecessem lá no país dele, mas aqui, que é um engenho manual que faz caldo de cana. Bom, então a imensa extensão territorial do Brasil fez com que as misturas culturais acontecessem de forma diferente em cada região do país. Mesmo após a independência de Portugal, né, como por exemplo, houve grande influência das culturas indígenas sobre as populações que se desenvolveram nos estados da região norte. Bom, nos estados do Nordeste e em Minas Gerais, as populações tiveram grande influência das variadas culturas africanas e indígenas. No sul do país foi muito forte a influência dos imigrantes europeus, especialmente italianos e alemães que chegaram ao Brasil no final dos anos de 1800 e o início dos anos de 1900, época em que, né, no caso, o país se tornava uma república. Já os atuais estados de São Paulo e do Paraná receberam muitos imigrantes japoneses nas primeiras décadas de 1900. Bom, então todas essas influências culturais foram se misturando em maior ou em menor grau, dependendo das regiões e dos diferentes contextos sociais e econômicos que fizeram parte da história da formação cultural brasileira. Bom, então a gente pode, através desse contexto, né, dessa história que nos atualiza em relação como foi que surgiu, né, essa mistura, de onde é que veio. Bom, foi a partir daí que surgiu quem? Os ritmos musicais brasileiros. A partir dessa mistura, para que a gente possa entender essa mistura de sons, é necessário que a gente entenda também a misturas de raças, né, e de culturas. Bom, então uma importante característica, né, resultante dessa mistura de culturas é a língua portuguesa falada no Brasil. Bom, que é bem diferente da língua portuguesa falada em Portugal, que tem várias palavras originadas das línguas dos africanos, né, escravizados, e dos povos indígenas que já viviam aqui. Além disso, há as expressões e os sotaques regionais, que também revelam as singularidades das misturas culturais em cada parte de nosso extenso território. Também na música observamos que essas misturas de diferentes etnias e culturas deram origem a diversos gêneros musicais que aos poucos, né, compuseram a rica musicalidade brasileira. Bom, quando a gente vai para pensar e para refletir, a gente vê e observa que ritmo tal, digamos o samba veio da onde? A gente já relaciona o samba como se fosse da África, né? O axé também como se fosse o quê? Ritmos africanos. E assim, né, são vários ritmos que a gente já consegue identificar e ver que aquele ritmo surgiu de uma determinada cultura, não é? Eu sei que vocês também já têm esse conhecimento, que vocês já conseguem também identificar que vários ritmos, esse ritmo parece que veio da Índia, né, que veio da China. Então, cada ritmo ele expressa uma cultura. Bom, então aí eu quero deixar uma pequena reflexão para vocês sobre o que a gente conversou hoje, né? Trocando ideias. Vamos trocar ideias com vocês? Quero que vocês respondam
essas duas questõezinhas aí, tá? Pesquisem. Então, a primeira, cite algum gênero musical que seja típico da região em que você mora, né? Aqui na nossa região, Guadalupe, quais são os gêneros que nós ouvimos, costumamos ouvir mais? Nas rádios, em casas, né? E B, quais tipos de música você costuma ouvir ou tocar no seu dia a dia? Bom, então, veja isso daí, tá certo? Responda essas duas questõezinhas. Então, finalizamos a nossa aulinha de artes de hoje e até a próxima semana. Tchau, tchau. Um abraço em cada um de vocês. Espero o retorno, tá?